No nosso último vídeo, Psicopatia e Crueldade Animal, nós conversamos sobre a estreita relação que existe entre a psicopatia e a crueldade praticada contra os animais. Naquele vídeo, a gente focou os crimes hediondos cometidos contra os animais no Brasil, seja por aquelas pessoas que consideram seus donos, na verdade, os criminosos que deveriam responder pela integridade e dignidade dos bichinhos que têm sob seus cuidados, seja contra os animais abandonados ainda aos milhares perambulando pelas ruas de todo o país. Naquele momento a gente insistiu muito na necessidade imperiosa de se criar leis mais severas, com penalidades que implicassem tempo de cárcere para os autores daqueles crimes, já que, como a gente conversou, essas pessoas também são perigosas para o convívio social e para outros humanos. Esse vídeo de hoje, ele de certa forma é uma extensão do anterior, só que num contexto diferente, num contexto bastante específico, o contexto do crime, da impostura, que é a vivissecção e a experimentação animal. Inclusive, pensando aqui antes de gravar agora essa conversa com vocês, eu pensei que um bom nome para esse vídeo podia ser Vivissecção, Psicopatia da Pseudociência. Eu com certeza vou voltar a insistir hoje na necessidade de que as leis brasileiras sejam revistas também com relação ao que se chama de vivissecção e as experimentações em animais, que no mundo vêm sendo gradualmente reduzidas ou extintas, até porque as faculdades de ponta, as faculdades que lideram a moderna pesquisa científica, há muito tempo já abandonaram essas práticas medievais, essas chacinas. Mas assim, vamos começar definindo o que é vivissecção. Você sabe o que é? A maioria das pessoas ainda não sabe. E também não sabe que isso acontece nos dias de hoje em muitas faculdades e instituições de ensino aqui no Brasil. Vivissecção é o seguinte: isso significa que um animal, pode ser um cachorrinho, um gato, um coelho, um porquinho, um macaquinho e outros, é assassinado e morto, muitas vezes ainda estando plenamente consciente. Essas criaturas que se dizem vivisseccionistas, elas simplesmente abrem o corpo do animal para estudar, ou seja, para ver o que tem dentro. O que não faz nenhum sentido, já que, digamos assim, a ciência, a medicina, a biologia, a anatomia evoluíram infinitamente ao longo do último século, e essas pessoas parecem, além de desconsiderar isso, não ter qualquer consideração pelo valor das vidas desses animais, pela dor que eles sentem, pelo medo e pelo terror que eles sentem. Você tem que tentar imaginar algo assim, como se você estivesse doando o seu corpo para ser estudado enquanto você ainda está vivo e consciente. Isso é vivissecção. Outro tipo de coisa que acontece nos grandes laboratórios e muitas instituições de ensino aqui no Brasil é o que se chama de experimentação animal. O animalzinho, nesse caso, ele não é morto imediatamente. Antes disso, ele é torturado, ele é abusado, ele é cortado em uma série de procedimentos que esses pseudocientistas insistem em dizer que são mal necessários para o desenvolvimento da ciência e para avanços na área da saúde humana, quando não é. Há muito que os verdadeiros cientistas, esses que se encontram realmente comprometidos com o verdadeiro desenvolvimento de medicações e benefícios reais para a saúde do homem, já dizem, já sabem que isto não é verdade. Pelo contrário, todos os pesquisadores respeitáveis dos dias de hoje já escreveram dezenas e dezenas de livros e publicações que provam exatamente o contrário. Ao contrário do que querem que a gente acredite aqui no Brasil, e aliás nos Estados Unidos também, na verdade os Estados Unidos é o único país, além do Gabão, que hoje ainda faz experimentação em chimpanzés, hoje já se sabe que o uso de experimento em animais só tem feito atrasar o desenvolvimento da pesquisa científica.
e tem retardado a concepção dos fármacos e dos métodos de tratamento eficazes que seriam capazes de fazer avançar em décadas os benefícios disponíveis para a saúde do homem. Eu vou tentar explicar de uma forma resumida por que isso acontece assim, tá? As células, os genes e a fisiologia de um animal, de cada animal, são distintas e são inteiramente diferentes das células e da fisiologia do homem. Sendo assim, os resultados que essas pesquisas sádicas são capazes de produzir, os dados que elas coletam, esses dados não são confiáveis quando eles são transportados para a fisiologia do homem. Nós temos uma série de fatos que comprovam isso. E eu estou tentando aqui alinhavar esses fatos, mas depois eu vou encaminhar vocês para uma literatura contemporânea especializada, tá? Um fato, por exemplo, substâncias que foram consideradas seguras e eficientes quando foram testadas em animais, foram absolutamente ineficazes, letais ou extremamente perigosas quando empregadas em seres humanos. Um bom exemplo disso é a talidomida. Vocês sabem, isso foi usado. Isso foi banido, hoje na verdade tem um uso muito restrito, porque antigamente isso foi empregado como uma medicação, acho que ansiolítica, se não me engano, e as mulheres grávidas geraram crianças com membros faltando, né? No entanto, isso tinha sido considerado seguro quando foi testado em animais. Outro fato, da mesma forma, né, assim, invertida da forma anterior, substâncias que foram capazes de levar à morte os animais que foram testados, mais tarde se revelaram extremamente eficientes para o tratamento humano. E a maioria, terceiro fato, a maioria dos avanços na área da saúde humana foi criada sem a utilização de experimentos em animais. Depois, assim, eu vou recomendar que vocês entrem no site do Physicians Committee for Responsible Medicine e vocês vão ver lá uma série de condições humanas tratadas sem fazer uso desse tipo de recurso injustificável e fraudulento, para dizer o mínimo, né? Agora, depois de ouvir isso tudo, você vai com certeza se perguntar, mas então por que os laboratórios e as universidades eles continuam com essa tortura e essa chacina desses animais, já que esses resultados não são confiáveis, já que esses resultados são falaciosos, já que esses resultados não garantem os benefícios para a saúde do homem? Assim, infelizmente, de novo, a única resposta que eu posso dar a vocês, sendo muito sincera, é que se trata de muito dinheiro. Primeiro ponto, essas indústrias farmacêuticas, elas querem realmente ter uma política de evitar possíveis processos legais, né, que aconteceriam se os remédios que elas liberassem no mercado produzissem efeitos negativos em humanos, né? Então o que elas fazem? Elas se livram, entre aspas, porque na verdade isso é uma mentira que não garante nada, elas se livram dessa ameaça de processo legal, primeiro testando em animais, e só depois testando em humanos. Bom, aqui já fica evidente a mentira, porque se os testes fossem realmente confiáveis quando feitos em animais, por que haveria necessidade depois de testá-los em humanos? Ou seja, se garantidamente o que funciona num animal funciona num humano, por que primeiro se testaria num animal e depois se veria obrigado a testar em humano? Não faz sentido, né? Um outro ponto, eu diria que é quase que um tabu falar disso aqui no Brasil e no mundo também. A vivissecção é um negócio milionário. Assim, isso envolve cifras de dinheiro absolutamente impensáveis, né? Os animaizinhos que são comercializados como se fossem coisas, né, para ser torturados e mortos nas experiências e na vivissecção, eles são vendidos no mercado vivisseccionista por um preço altíssimo. E tanto é assim que para criar estes animais existem os biotérios. O que são biotérios? São verdadeiras fábricas de animais para vivissecção. Eles mantêm animais como se fossem coisas dentro de gaiolas, sem nunca ver a luz do sol, sem nunca ter pisado no chão, sem poder interagir com outros da sua espécie ou com o ser humano, né?
e ali eles são reproduzidos, né, como se eles fossem coisas, e os filhotes desses bichinhos são vendidos para os pesquisadores. Bom, o fim disso vocês já sabem qual é. A questão é que isso é uma indústria milionária, né? Assim, ao mesmo tempo que países da Europa estão conseguindo fechar esses centros de criação de vítimas, centros genocidas, Portugal está criando seu biotério, Espanha está criando seu biotério, e acho que nós brasileiros temos que ficar muito de olho, porque de repente alguém vai talvez pensar que seja uma boa ideia montar alguma coisa nesse sentido aqui, né? Agora, voltando para as universidades. As universidades, elas recebem muita verba para financiar esse tipo de pesquisa. Embora elas sejam, no mínimo, duvidosas, extremamente questionáveis, eu diria que falsas, do ponto de vista do valor científico, já que já se sabe que elas não trazem verdadeiros benefícios em termos de avanço de conhecimento, né? Mas as universidades também não querem abrir mão desse aporte de dinheiro fácil, né? É um dinheiro fácil e, digo eu, é um dinheiro sem ética e é um dinheiro muito mal investido em protocolos de pesquisa, aspas, que na verdade não vão trazer resultados benéficos para o ser humano, né? Eles consideram mais barato torturar e matar seres vivos, seres inocentes, do que investir em alternativas, em equipamentos e métodos, em simuladores que substituam a vivissecção e a experimentação animal. Um bom exemplo disso, recente aqui no Brasil, é aquela pesquisa no Departamento de Odontologia da UEM, obsoleta e extremamente cruel, né? Os maus tratos foram comprovados a partir da visita do CRMV, visita surpresa, diga-se de passagem. Percebeu-se que os protocolos mínimos exigidos em termos sanitários e em termos de bem-estar dos animais não eram cumpridos. Até a Novalgina, que se era dada para o animal eu não sei, mas tinha 10 anos de vencida, né? E, diante de todos esses fatos, nós conseguimos que aqueles experimentos fossem paralisados. E já apresentamos, assim, material científico de peso, que nós conseguimos obter com cientistas e pesquisadores de outros países, que comprovam a existência de métodos alternativos para aquela, aspas, pesquisa que eles estavam fazendo lá, né? Assim, apesar do processo, a justiça no Brasil é extremamente morosa, e um pouco estranha nas suas decisões. Então, infelizmente, até os dias de hoje, os cães estão mantidos pelas raposas no seu próprio galinheiro. A UEM continua tendo a guarda desses animais, embora esteja impedida de torturá-los. Já entramos com uma representação pedindo a liberação desses cães, mas isso até agora não foi atendido e pretendemos voltar a fazer isso em breve, né? Isso sem falar no fato de que aqueles pesquisadores da UEM estavam desenvolvendo um tipo de pesquisa inaceitável cientificamente, porque as referências bibliográficas nas quais eles estavam baseados tinham mais de 30 anos, de descompasso com o progresso já feito na área da implantodontologia. Para terminar, porque eu realmente vou deixar para um outro vídeo o restante dos assuntos, muitos assuntos que a gente ainda tem a tratar aqui, eu não posso deixar de mencionar o caso que nos chocou a todos recentemente, né? A denúncia foi feita pela Buave sobre o transporte de primatas brasileiros, 11 macaquinhos brasileiros, uma espécie silvestre brasileira, foram transportados pela TAM para a Universidade de Nebraska para vivissecção. Esse fato é lamentável. Esse fato precisa ser registrado porque a TAM acabou de se juntar a uma série de companhias internacionais que hoje estão sendo internacionalmente boicotadas por viabilizar o transporte de primatas para a morte, né? Esse é um ponto que eu acho que merece a atenção da sociedade. Acho que a sociedade brasileira precisa aprender a se conduzir como fazem os europeus, que hoje, por exemplo, não chamam mais Air France de Air France, chamam ela de Air-France, sofrimento aéreo, né? Acho que para um vídeo é o bastante, e no próximo vídeo eu realmente gostaria de conversar um pouquinho sobre os métodos alternativos que existem,
tanto para o ensino quanto para a pesquisa. De fato, não é necessário matar um animal para ter uma aula de anatomia. Assim, isso é uma coisa que eu acho que só acontece em universidade de quinta, né? Assim, qualquer universidade de primeira linha tem simuladores que imitam perfeitamente a fisiologia do homem ou do animal. Eu queria também, no próximo vídeo, conversar com vocês sobre o terror que está por trás da indústria de cosméticos e de grande parte dos produtos de limpeza comercializados no Brasil e no mundo. E a gente talvez conversar um pouquinho, ou talvez eu oferecer algumas sugestões do que nós podemos fazer, do que talvez todos devamos ler para nos conscientizar, para nos posicionar, porque acho que é exatamente como disse o Sérgio Greif num artigo dele, assim, cabe à sociedade agora fazer a sua parte e pressionar pelo fim desse tipo de monstruosidade, porque a ciência, a verdadeira ciência, não os interesses econômicos, mas a verdadeira ciência já sabe que se trata de uma impostura, se trata de uma fraude que custa milhares de vidas de animais, que custa muita tortura para esses seres inocentes e que, além de causar males evidentes, torturas evidentes, inadmissíveis a esses animais, ainda por cima, retardado os benefícios que a verdadeira pesquisa poderia trazer para a saúde humana. Estamos sendo enganados, é isso que se chama hoje de pseudociência, e é isso que a gente pretende trazer assim abertamente à luz na manifestação nacional que o Cadeia e o EAC vão estar fazendo no dia 28 de abril agora. Nós já temos mais de 30 cidades confirmadas aqui no Brasil e nós já temos adesão de alguns países do exterior, Reino Unido, confirmado, Portugal, Austrália, e eu conto com vocês para nós realmente criarmos uma frente unida, que eu saiba é a primeira vez que um grupo solidariamente se une, né, para produzir uma manifestação desta ordem, né. Essa é a proposta do Cadeia e da EAC, criar união em defesa de uma causa na qual as pessoas acreditam que é a causa dos direitos animais e, no caso do dia 28, particularmente, o fim da vivissecção e da experimentação animal.